Oi pessoal, tudo bem? Mais um dia frio aqui em São Paulo. Então, felizmente as fêmeas todas aí chocando e a criação andando, mas para dar prosseguimento àqueles vídeos de genética básica, a gente fez um primeiro vídeo falando, na verdade, de acasalamentos ligados ao sexo. Depois mostramos acasalamentos autossomais, né? Como é a ligação. Eu vou fazer uma brincadeira agora, não com dominós, mas com o meu wargame que eu desenterrei do fundo de um guarda-roupa, para mostrar um pouco para vocês a ideia de consanguinidade, como é que funciona, o que a gente consegue obter com a consanguinidade, tá certo? Então a ideia é que vocês entendam o processo e aí decidam o que fazer na criação de vocês, tá? É só um caminho que eu estou mostrando. Na verdade, a ideia é sempre essa: compartilhar informação, nada mais que isso. E aí vocês tirem aí as conclusões. Se vocês acharem que a informação é proveitosa para mais alguns colegas que quiserem compartilhar os vídeos, fiquem à vontade. A ideia é que o canal cresça num processo de indicação, tá certo? E se forem indicar, por favor, não me indiquem, né? Porque eu tenho um canal com o meu nome, Roberto Liciado. O canal das aves é Canarinho Liciado, tá certo? Mas façam se julgarem relevante, se julgarem que é uma boa ideia compartilhar a informação com outros colegas, tá certo? Vamos ao vídeo então. Bom, isso aqui deu um trabalho, eu não sei, mas já que eu entrei na onda do dominó, vamos continuar. Então, para explicar um pouco consanguinidade, né? Vamos imaginar que eu tenha um cromossoma do macho somático e um da fêmea somático. Ah, não sei o que é isso. Bom, tem os outros dois vídeos aí, a parte 1 e a parte 2 da genética básica, para vocês entenderem um pouco melhor o processo. Existe um cromossoma que define o sexo, e ali eu tenho várias características também nesse cromossomo. No caso dos canários aí, por exemplo, a mutação acetinado, a mutação pastel. E eu tenho os cromossomas, os demais cromossomas, 39 cromossomas. Também não sei exatamente a referência, se são realmente 40 cromossomos, ou 39, ou 38, mas está por aí. Enfim, em alguns lugares tem uma informação, em outras, mas não é relevante. Vamos em frente. Então vamos imaginar que um daqueles outros 39 cromossomas do macho tenha esta definição. E da fêmea tenha esta outra definição. Então você percebe que são características bem distintas aí, quaisquer que sejam. Então a gente já sabe que no acasalamento ocorre o quê? Ocorre a divisão. Isso aqui está mais difícil do que o dominó, hein, pessoal? Eu me enfio em cada situação, não sei, viu? Acho que eu precisava de uma régua, mas enfim. Então aqui a divisão também, tá certo? E acho que eu vou ter que fazer milhares de edições aqui nesta gravação. Então houve a divisão. Vamos supor que nasceu uma fêmea que tenha neste cromossoma esta definição aqui. Tá ok? Então esta aqui já é a geração F1, digamos assim, é uma filha, e eu vou acasalar com o pai. Então o pai, tá aqui de volta o pai. Gastei todo o meu wargame nisso aqui, Jesus. Fui fazer uma escavação e achei esse joguinho aqui com essas bolinhas. Vamos lá. Então eu vou voltar o pai na filha. Então, consanguinidade, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando limitar
as variações que eu tenho nos acasalamentos, tá? Se eu consigo, nessa loteria, ter a mesma informação dos dois lados, evidentemente que eu vou ter exemplares quase que homogêneos, tá? Então aí fica mais fácil você gerar bons exemplares para concurso, se todos eles seguirem o modelo do pai. Vamos imaginar que esse pai aqui fosse um campeão, fosse um canário que representa aquela cor, tá certo? Então assim, num casamento aberto, num acasalamento aberto, já estou querendo casar as aves, num acasalamento aberto, você pode melhorar alguma característica. Na consanguinidade, o que eu estou querendo fazer é manter essas características no plantel. Então eu estou querendo fixar as características de um indivíduo. Então se eu trabalho do lado do pai, eu trabalho do lado do pai. Se eu trabalhar do lado da mãe, eu estou trabalhando do lado da mãe. Isso significa o quê? Que ou eu busco as características do macho ou da fêmea. Eu não preciso... nasceu uma prole, eu jogo no pai e jogo na mãe. Isso não faz sentido, tá certo, pessoal? Eu vou fazer isso para manter as características do exemplar qualificado que eu tenho, dos outros não me interessa, tá certo? Então vamos fazer um outro exemplo, mas eu vou dar uma pausa aqui porque é muito botãozinho. Já volto. No acasalamento vai haver a divisão, novamente, vamos supor que nasça fêmeas com essa característica. Deixa eu recuperar o macho aqui. E aí eu faço o quê? Eu vou voltar novamente o macho, que é o meu campeão. Pronto, ele aqui, ó. Tá aqui um cromossomo. Percebam, isso aqui é uma representação bem limitada de um cromossoma só, tá? E um cromossoma só tem milhares de características aqui, tá certo, pessoal? É só para vocês entenderem qual é o mecanismo. Então, essa daqui já é a neta deste canário, tá certo? Nasceu a filha, acasalei, agora é a neta. Percebam o quê? Que se eu acasalar este canário com a neta, nessa representação bem simplificada, o que acontece? Eu vou ter esta junção aqui, vai ter a separação, ó, o macho, branco, amarelo, azul e branco, tá? Houve a separação, eu vou ter que possibilidades? Esta junção de um canário que já tem até metade das informações do macho. E vou ter esta combinação que é o quê? É exatamente o macho, tá? Então a genética dele é exatamente o macho. É um clone do macho? Não, não é um clone do macho. Mas é algum exemplar com as características bem semelhantes, tá? É que aqui no exemplo seria quase que um clone, né? A mesma informação genética, tanto nos genes que dominam, quanto no gene que é recessivo aqui, digamos, né? Mas é uma representação muito simplificada de um único cromossomo, é só para vocês entenderem o processo. Então, na terceira geração, eu já teria alguém bem próximo do campeão. Então, assim, o meu campeão, acasalei, não deu nada. Não deu nada, usa a filha no pai. Acasalei de novo, não deu nada, usa a neta no pai, tá? Digamos assim, os bisnetos já serão bem próximos daquele pai. Então, tem duas situações aí. Mas a fêmea não saiu uma fêmea boa. Eu considero aquela fêmea ruim, não saiu fêmeas boas. Mesmo assim, faço o trabalho. Ela não é uma fêmea boa, mas tem a genética dela, que veio do pai e da mãe, tá certo? O trabalho continua. Se você descartar um campeão logo de cara, você está jogando uma oportunidade fora, tá certo? Outra situação, em 3 anos a cor evoluiu. Meus amigos, a cor não vai mudar. Um verde, um negro oxidado é um negro oxidado, um isabelino é um isabelino, um canela é um canela, um ágata pastel é um ágata pastel e assim por diante.
as características das mutações não modificam. É claro que, neste meio tempo, pode haver alguma situação de indução, digamos, do criador para procurar uma tonalidade de melanina diferente do habitual? Pode. De repente, algum juiz começa a dar preferência para um determinado tipo, como vem acontecendo aí em alguns casos nos últimos anos, e depois eles fazem uma revisão e consertam os rumos, tá? Isso pode acontecer, tá? Por um motivo ou por outro. E nesse meio tempo, até por conta dessa necessidade de procura de um exemplar com uma característica mais reforçada, eu quero uma melanina mais escura nos canelas, etc, etc, pode levar os criadores a procurar uma solução que de repente até gera um novo tipo, como foi o caso aí dos mognos. E agora tem a divisão, né, dos mognos, e voltamos ao opalino como ele deveria ser ou deveria permanecer sempre. Porque se você modifica as características de uma cor, evidentemente que você está saindo fora do padrão, tá? Enfim, não vou entrar nessa seara não. Espero que tenha dado para entender aqui. Então, obtive aqui de novo o macho. Eu vou mostrar para vocês agora, num gráfico um pouco melhor, para ver se fica um pouco mais claro. Só um minuto. Pessoal, eu já mencionei este livro aqui em algum vídeo anterior. É o livro do Otávio Pérez Beato, Fundamentos da Genética de Cores nos Canários. E aqui tem um exemplo de consanguinidade, tá? Então, a bigamia, um macho e duas fêmeas. Então, percebam que, acasalando um macho com a fêmea, você tem, como a gente já viu nos vídeos aí anteriores, né? Metade dos cromossomas vieram da mãe, metade vieram do pai. Se eu pegar esse exemplo, a filha, e acasalar com o pai, a neta já vai ter 3/4 da genética do pai. Se eu pegar essa neta e acasalar com o macho, a bisneta já vai ter aqui 7/8 da genética do pai. Já é bem próximo do pai, tá? Pode até continuar, não é? Mas você já pode, como ele fez o exemplo aqui embaixo, ó, de acasalar membros das duas linhas, você já pode fazer esse trabalho aqui em cima. Também vai chegar próximo aí da genética do pai, ou seja, exemplares que têm na sua genética informação muito próxima do exemplar que deu origem aí ao seu trabalho, tá? Em 1, 2, 3 anos, você tem um plantel aí com as qualidades daquele campeão, digamos assim, tá? Então, é um trabalho, é um recurso que você tem na criação, tá certo? Para fazer o quê? Tentar trazer o seu plantel num nível homogêneo, exemplares com a mesma informação genética, com a mesma qualidade. Então, qualquer acasalamento a partir daí te dá o resultado esperado, tá? É claro que existem situações na consanguinidade. Por exemplo, se eu tenho aqui alguma doença de caráter genético recessivo, isso é mais fácil de visualizar nos cães. Eu não conheço nenhuma doença geneticamente transmissível nas aves, ou pelo menos agora não me recordo de nenhuma, mas enfim, é muito mais provável que você tenha o aparecimento de uma doença recessiva também nessa condição. E, é claro, pode acontecer de você também, tendo uma linha muito fechada, começar a ter problemas com tamanho, com fertilidade, etc. O que você faz neste ponto aqui? Você começa um outro trabalho, tá certo? Insere um elemento de outra família.
insere um elemento de outro criador. Pode ser, por exemplo, no caso de criar um acetinado, você usa aqui um isabelino de outro criador, você usa um acetinado de outro criador. No caso de ágata pastel, você usa um ágata clássico de outro criador e assim por diante, tá certo? Nas fêmeas, né? Que aí você, no caso de pastel, que é ligado ao sexo, você usa fêmeas clássicas, você já vai ter fêmeas pastéis, né? Sendo geradas. E você prossegue o trabalho, tá? Espero que tenham gostado. Então, se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. É claro que é difícil colocar esses assuntos de uma maneira que vocês consigam visualizar, né? Algo que normalmente a gente só ouve falar. Então, quando a gente ouve falar de consanguinidade, muitas vezes é uma informação pela metade, faça isso, faça aquilo, né? Então, assim, a gente sempre escuta o galo cantar no vizinho, mas não sabe se já é dia ou não, né? Porque o vizinho pode ter apenas acendido a luz do galinheiro e o galo está cantando, sei lá. Então, a gente tem que ter os recursos, conhecer os recursos e aí você os aplica se achar conveniente, tá certo? A minha ideia aqui não é indicar um caminho ou dizer isto é certo e isto é errado. A ideia é fornecer a informação e vocês do outro lado identificam se é válida ou não e aí decidem se pode ser aplicado ou não no plantel, na criação, no planejamento da criação de vocês, tá certo? Então é isso. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.